Uma questão, acho que só para contextualizar os dados que você Nós estamos fazendo esse evento hoje em comemoração, né, ao mês da mulher, especificamente. Ontem nós comemoramos o dia 8 de março. E, dentro do convite que a gente fez, nós estamos aqui para discutir, né, os maiores problemas da mulher na atualidade. E um dos maiores problemas que a mulher tem enfrentado na atualidade, vocês viram nesses dias, nos telejornais, é a questão da violência. E é um tema que a gente nem quis falar muito, que ia falar sobre isso, porque senão a gente espanta um pouco, né, o público, porque não é um tema muito agradável, né, de se ouvir, mas é um tema necessário, né. Eu gostaria, já para compor a mesa, de convidar, né, esse evento é feito em parceria com o Conselho de Pastoras de Ribeirão Preto. Gostaria de convidar a pastora Mônica Figueira, que está representando a pastora Naildete, que é a presidente atual, mas passou por uma cirurgia, mandou um beijo para todas as meninas. A pastora Mônica vai estar representando o Conselho de Pastoras aqui na mesa. Gostaria de convidar também a Célia Moraes, para que possa estar representando aqui Mulheres do Brasil. Também nos ajudou bastante com os brindes que serão sorteados no final dessa reunião. E convidar também a nossa palestrante do dia, a doutora Luciana Grandini Remoli, ela que possui graduação em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, e pós-graduando em Direito de Trabalho e Processo de Trabalho pela Escola Superior de Advocacia. Ela é sócio-fundadora da STR Advogados Associados, conselheira atual do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, atuando como vice-presidente no biênio 2016-2017, e é coordenadora também da subseção da Mulher Advogada da OAB. Ela tem uma vasta experiência na área da violência contra a mulher, ela realiza diversas palestras e caravanas junto ao Tribunal de Justiça, e uma das grandes conquistas que nós tivemos, a doutora Luciana foi alguém que trabalhou muito, né, para que viesse para Ribeirão Preto o anexo da violência doméstica, com todo o trabalho que nós fizemos junto ao Tribunal de Justiça. A doutora Luciana teve um papel fundamental para que Ribeirão Preto tivesse aqui um anexo da violência que trabalha só a questão da violência doméstica. E agora também nós já estivemos em São Paulo, falando com o presidente do Tribunal de Justiça, tentando trazer uma vara especializada, né, diferente do que ser tratado no meio de tudo, mas tem um anexo. Quando a gente tem um anexo, não tem um juiz específico, não tem promotor específico. Então, agora com a vara, nós vamos ter um trabalho muito mais direcionado, mais agilidade para tratar as questões da violência contra a mulher. E a doutora Luciana foi homenageada ontem à noite aqui na Câmara Municipal por esse trabalho que ela tem feito em prol das mulheres vítimas de violência. Então, eu vou tomar o meu lugar e convido para que ela possa vir fazer uso da palavra. Boa noite a todas. A gente vai falar mais um pouquinho desse tema que, embora fale-se muito ultimamente, mas ele é um tema muito importante, porque a gente conquista um passinho de cada vez. A gente está junto desde 2013 com a Gláucia nessa luta. Eu vim para cá no fórum que ela preside de violência contra a mulher, e nesta causa eu enxergo particularmente uma conquista, que a gente já teve uma evolução nos direitos. Falta muito ainda. Então, tudo que a gente puder falar, toda oportunidade que a gente tiver de divulgar, vocês que são mulheres que estão aí à frente, às vezes, vocês são multiplicadoras de opinião, então isso é muito importante. A gente sempre aprende, a gente estava conversando agora, eu e a Célia, a gente está sempre aprendendo. Às vezes a gente já sabe bastante, mas a gente escuta um pouquinho de um pouquinho de outra, uma visão diferenciada, porque são pontos de vista diferentes. Às vezes eu tenho uma visão, você tem uma visão, ela tem outra visão, e a gente soma
Porque, de repente, você está tentando ajudar alguém e não está tendo uma visão do problema. Aí você vai numa palestra dessa, você escuta uma outra pessoa falar, você fala, nossa, de repente é por aí, você consegue ajudar. A gente se coloca sempre na posição de aprendiz. Sempre você escuta, você para, você conversa com alguém, você está sempre aprendendo. Então, nós vamos ter alguns slides que falam da violência doméstica. Eu fiz para todo mundo ir acompanhando, para a gente falar alguns pontos, alguns dados estatísticos que já estão aí. A violência doméstica identifica vários subuniversos de pessoas, vítimas, coabitantes ou não, sejam estas adultas ou crianças do sexo masculino ou feminino. O padrão de comportamentos abusivos, através do qual o agressor pretende controlar e exercer poder sobre a vítima, que com ela coabita ou não. A violência doméstica nem sempre ela ocorre em pessoas que coabitam no mesmo lar. O namorado pode exercer a violência desde o início. Às vezes algumas pessoas já detectam isso, que estão à nossa volta. Por exemplo, a vítima desta violência às vezes não percebe, mas algumas pessoas que estão em volta já começam a perceber. Então não precisa necessariamente coabitar. E o agressor, nesses casos, um dos maiores objetivos dele é atingir a vítima, é dominar e controlar. Assim, eu mando. Nós temos vários níveis de agressor, o leve, o médio e o grave. Muitas vezes, ele não é consciente que ele exerce isso. Nós vamos ver mais para frente o porquê, que são vários fatores que contribuem para ele estar nessa situação. Às vezes ele também é uma pessoa precisando de ajuda. E ele reporta isso do subconsciente. Ele tem essa necessidade de dominar, de controlar a pessoa que ele está exercendo essa agressão. Consiste também num processo que aprisiona a vontade e o desejo da mulher, submetendo ao seu poder, coagindo-a a satisfazer os interesses, as expectativas e as paixões deste. Um processo que pode se prolongar por vários meses e até anos, porque às vezes quem está sendo vítima de agressão, ela não percebe num primeiro momento. Um processo que de completa objetalização da vítima, reduzindo-a à condição de objeto de violência. A mulher ela vira um objeto, ela não tem vontade própria, ela se anula, ela passa a achar que tudo aquilo está certo, que ela de repente fez alguma coisa e ela começa a se transformar. O seu emocional, o seu lado psicológico, ele inverte. Ela passa, às vezes é uma flor linda que está brilhando, ela começa a murchar, 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 ela vai se encolhendo e ela não percebe. Porque a mulher vítima de violência, quando ela enxerga que ela está sendo violentada, muitas vezes já está chegando a vias de fato, ela já está sendo agredida fisicamente. E esse processo que antecede, que é o processo psicológico de agressão, ela passa a sofrer, ela se retrai, ela se reduz e ela não percebe. Uma clara numa negação de valor de liberdade, ele exige que a mulher seja cúmplice num pacto de silêncio, porque ela começa a ser cúmplice daquela violência sem perceber. É um pacto de silêncio que ele faz. Por quê? Porque ela tenta resgatar, muitas vezes ela acredita, eu visualizo um pouquinho mais isso já quando é uma mulher casada, porque nós temos culturalmente que a gente casa para ser para sempre, né? Então a gente quer, por isso que a gente busca a bênção. Muitos casamentos do religioso, você não está buscando a bênção de Deus, então você não acha que aquilo foi abençoado, então você não vai buscar permanecer. Então, você começa a ser cúmplice daquilo nesta forma de silêncio. Buscar, eu tenho que ver, porque quem conduz tudo é a mulher. A condução da vida é da mulher. É ela que conduz, ela que eleva um homem, ela que derruba. Então, isso é cultural, isso nós temos na nossa cabeça. Então, ela enxerga que ela que tem que conduzir o lar. Então, ela vai se tornando vítima porque ela acha que a fracassada do lar dela estar sendo fracassada é ela. Uma clara manifestação de falta de capacidade de decidir das mulheres é a violência doméstica. Ela começa a não ter mais poder de decisão sobre a vida dela.
Ela está sendo tão vitimizada, ela está tendo tão rebaixada, a autoestima dela começa a diminuir tanto, e isso é o ponto X da violência doméstica. A violência é o oposto da liberdade. Uma forma extrema de coerção que, por definição, nega a capacidade de decidir. A mulher perde a capacidade de decisão, de decidir sobre a vida dela. Cada um, a vida é sua, a ti pertence. Cada um tem o domínio da sua vida, para o bem ou para o mal. E ela está numa forma tão cega que ela perde esse poder de liberdade, de decisão da vida dela. Às vezes até de buscar ajuda. Porque ela tem vergonha de contar para alguém e pedir uma ajuda, seja onde for, num hospital, numa igreja, porque ela acha que é ela que está falhando. Então, ela tem vergonha de contar. As mulheres correm um risco bem maior de sofrer violência por parte de um parceiro íntimo ou de alguém que conhecem do que sofrer violência por parte de outras pessoas. Porque por outras pessoas você tem um pouco mais de força. Uma amiga, um conhecido, você tem um parente, você tem força de reagir. Mas de um parceiro ele te domina, porque você já tem essa subjugação, aquela coisa de você ser submissa. Na Bíblia tem um trecho que fala da submissão da mulher ao homem. A submissão não é sofrer violência, é a submissão de respeito. Aquela que a Bíblia prega é uma submissão de respeito. E que, com o tempo, esses valores foram sendo invertidos. Esse excesso de modernidade é tudo muito lindo, mas ele traz muitas informações que às vezes nos fazem confundir. As mulheres têm mais probabilidade do que os homens de serem assassinadas, serem gravemente feridas ou serem vítimas de violência por parte dos parceiros íntimos. Por quê? Eu posso ser muito maior do que o meu namorado, o meu marido. Só que a força física, a gente tem um emocional. Você pode ser uma leoa para defender seu filho, mas no tocante à força física, isso um homem consegue carregar uma caixa que você não consegue. Então, numa hora de violência, quem sofre mais? Só você pegar uma arma e dar um tiro, o que não é o caminho, mas... Então, a gente não tem força física, então a gente é mais vítima do que eles. Definição de violência. É uma definição da Organização Mundial de Saúde. O uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Porque conforme o nível da violência, conforme o grau que ela vai acontecendo, é o resultado que ela traz. Nós temos um gasto com a violência visível e invisível. Assistência à saúde. Uma mulher que é trabalhadora, se ela sofreu uma violência física, quebrou a perna, torceu um pé, ela não vai trabalhar e ela vai ficar afastada pelo INSS. No primeiro momento, ela vai no hospital receber um tratamento. Dias de trabalho perdido, porque ela vai ficar afastada. Aplicação das leis. Se ela chega a fazer uma denúncia, eu vou movimentar o judiciário por conta disso. Muitas vezes a gente hoje é desacreditada, eu sou do meio jurídico, eu escuto. A gente é desacreditada porque a mulher vai lá, faz a denúncia, ela se arrepende, ela volta, ela tira. Só que ela já movimentou a máquina. Não é justo, não interessa, eu posso ir lá 10 vezes até eu conseguir ter força para quebrar esse ciclo. Mas, infelizmente, nós levamos essa... descredibilidade ainda, porque nós temos o poder público, as políticas públicas de violência contra a mulher ainda não estão estruturadas no nível que a gente espera. A gente espera muito ainda disso. Por isso que a gente batalha, a gente vai atrás, a gente vai no tribunal, a gente vai na Câmara de Deputados, onde tiver que ir, a gente vem na Câmara com um projeto, a vereadora Gláucia tem vários projetos lindos que a gente busca esse apoio. Perdas em investimento, custo humano em sofrimento e dor, que isso é incalculável. Isso é um gasto invisível. Os tipos de violência. Tem a violência coletiva, a violência autoinfligida e a violência interpessoal. A natureza dos atos violentos. Ela advém de várias fontes. O agressor, a Gláucia também tem um projeto muito bonito de tratamento do agressor, porque a gente vê ele como monstro. Tá, tem o agressor grave, que realmente ele se tornou um monstro, mas ele não nasceu. Ele é uma centelha divina, ele veio de Deus.
Aonde ele estragou? Onde ele perdeu? Onde perdeu a essência que, de repente, está enterrada lá no fundo do coração dele, que a gente tem que ajudar também. Você não ajuda o doente? Você não ajuda... Então, aonde está que ele se perdeu? Ele pode ter tido uma natureza psicológica, física, privação ou negligência e sexual, porque muitas vezes o agressor sofreu tudo isso na casa dele, ele está projetando, ele está mantendo um ciclo que ele já tem. A violência é perpetrada por parceiros íntimos. Essa é uma figura, a mulher esconde com maquiagem, ela tem tanta vergonha, ela se maquia e ela fica quieta. A gente não pode calar, a gente tem que gritar por socorro. A violência perpetrada por parceiros íntimos é uma das formas de violência mais comum contra mulheres. Atos de agressão física, abuso psicológico, relações sexuais forçadas. A gente não é obrigado a ter relação sexual nem com o marido. Não é obrigado. Se eu não quisesse, eu falar, não, ele tem que me respeitar. Se não é, sim, estupro. Se o meu marido vier e fizer sexo forçado comigo, se eu quiser denunciá-lo, eu posso. Eu não sou obrigada. Comportamentos controladores. Sabe, começa assim, ó, você está com a saia muito assim, não gostei desse decote, essa roupa eu não quero que você use. Você controlar, se você acha que você está bem, se você está feliz com aquilo, você que manda em você. Com respeito, aí a submissão sim, de respeito. Se ele chegar e conversar uma coisa, agora ele impor, é o comportamento controlador, ele não tem que te controlar. Ele pode conversar e trocar ideia. Então, às vezes, o início da violência, ele é muito sutil, a gente não percebe, porque ele começa mandando, olha a diferença, ele começa mandando você não usar, do que ele trocar uma ideia, olha, acho que não ficou legal, a gente vai num lugar que não comporta essa roupa, olha a diferença, é sutil, às vezes você não percebe, ele te impõe, você engole, às vezes você fica chateada, não, eu acho que está certo, né? Eu tenho que ser submissa ao meu marido, eu tenho que respeitá-lo. Então, é muito sutil o início, a gente às vezes não percebe por isso. Ele começa bem de leve, muitas vezes o agressor sabe o que ele está fazendo, tá? São dados globais sobre violência por parceiro íntimo. 61% das mulheres tiveram experiência de violência física pelo parceiro. 49% das mulheres experimentaram severa violência física do parceiro. 59% das mulheres tiveram violência sexual do parceiro durante o relacionamento. Gente, isso é gravíssimo, porque você não enxerga, né? Você não acha que você casa, você acha que você é obrigada. Então, não, mas se você não quer violência, sim. 75% das mulheres experimentaram abuso psicológico na convivência com parceira. Esse número é maior porque ele é o início, é onde ele começa a perpetrar no seu psicológico de violências verbais e você não percebe. A hora que você vê, ele já está começando a te pegar pelo braço mais firme, te segurar. Então, assim, só que esse período de abuso psicológico, ele é maior. É um dos maiores abusos, de maior tempo, é o abuso psicológico. Porque é onde você não percebe, é onde ele vai, muitas vezes, quando ele é de grau leve ou médio, o agressor, ele tem esse nível, então ele consegue controlar mais através das palavras. Ele sabe aquilo que te ofende, aquilo que te magoa, por exemplo, falar da sua mãe, você não aceita, ele vem, ele começa a rodear, falar em volta de tentar te agredir. Você não se abala porque você é forte. Aí ele fala de seu irmão não te abala. Aí ele pega um dia e fala da sua mãe, ele vê que é seu ponto fraco. Então ele começa. Então o agressor de nível leve, ele consegue ter este domínio e começar a te agredir por mais tempo, por palavras. Nós temos um ciclo de violência. A primeira fase é a tensão, que vem através de agressões verbais, crises de ciúmes, ameaça, destruição de objeto, quebra um vaso que está na frente, porque eu te xingo, você não... Então, e essa é uma fase que dura mais, principalmente para os agressores de nível leve, porque ele domina e ele controla isso aí. Então, ele consegue só ficar falando. Aí nós passamos para a segunda fase, que é a explosão da violência. É o descontrole e as agressões mais agudas.
já começa a te segurar pelo braço, te dá um chacoalhão, um empurrão, que você não percebe. Sabe aquele que passa e te dá um encostão? Você acha que isso não é nada. Ah, não, foi sem querer, ele passou, né? Ele estava nervoso, coitado, ele trabalhou o dia inteiro, o patrão brigou com ele, as contas não estão fechando do mês, está faltando dinheiro, coitado, né? Ele está nervoso. Essa é a justificativa que a gente começa dando. Aí vem para a terceira fase, que é a lua de mel. Porque ele fez tudo isso, aí ele vem, ai, amor, desculpa, eu estava muito nervoso. Ele tem medo de perder a parceira, porque o homem, ele pode ser o pior tipo que for, ele tem medo de perder a mulher, porque ele quer controlar, ele precisa dominar. Se ele não controlar e não dominar, ele perde o poder dele. Ele vai fazer isso com quem? Aí então vem aquele momento, eu preciso segurar. Aí ele implora perdão, jura nunca mais fazer, não, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou procurar melhorar. Aí ele vem, traz presente. Aí a gente entra na fase de lua de mel, não, agora ele vai mudar. Aí ele dura lá uma semana, um mês, o tempo varia de agrados. Você fala, ai Senhor, obrigada, agora ele mudou. Aí um dia ele chega irritado de novo, ele começa tudo de novo. Porque se ele não buscar tratamento, porque o primeiro ponto não é fácil de conseguir isso, não é nem de perceber, é de conseguir. Porque o primeiro passo é ele buscar ajuda. Que homem aqui, alguém consegue levantar a mão e falar para mim, que homem que se chegar nele e falar assim, amor, você está ficando muito agressivo, olha, a gente já entrou nesse ciclo algumas vezes, vamos procurar um psicólogo? Você está louca? Eu não sou louca, porque assim, você falou em psicólogo, você é louca. Você está louca? Eu não sou louco, louco é você, porque um dia que você estourou, deu um gritinho bem baixinho, você é louca, porque tudo, pode prestar atenção, a gente trabalha com isso há algum tempo. Um dos maiores índices do homem fugido, que ele sabe que ele está errado, ele gritar e falar que a mulher é louca, porque todo mundo, a mulher não é louca. Então, aí tudo ele grita, fala que você é louca, aí você volta e fala, nossa, será que eu que estou louca? Olha, eu tirei ele estava tão bem, olha, eu tirei ele da estabilidade emocional dele. Não. Se ele não buscar um tratamento, se ele não for atrás de ajuda, seja ela de que forma for, conversando com um grupo de amigos, olha, eu vou na igreja, eu vou na escola, lá tem um grupo de apoio, começar escutando, não é fácil, principalmente, é tudo muito cultural, a gente tem umas culturas enraizadas que elas para mudança é muito difícil. Então assim, vamos lá, vamos buscar, vamos na igreja hoje? Aqui, eu acredito que tem muitas que já não têm essa dificuldade, mas quantas que vocês conversam lá do rebanho de vocês, que não estão indo lá desesperada, querendo levar o marido um dia na igreja, um dia, meia hora, sim, para escutar, não precisa nem ir num dia de um evento, um grande dia, para escutar, para conversar com um líder religioso dela, muitas estão buscando isso. Isso é a solução, é o início. Mas não é fácil. Então, eu acredito que a gente, como multiplicadora de opinião, um dos primeiros passos é buscar isso. Achar uma forma, encontrar uma forma de fazer com que essa mulher e esse grupo que esteja em volta dela consiga, quando a gente detectar alguma coisa, algo de violência, com que esse homem busque ouvir as pessoas, buscar um apoio, ainda que seja mínimo, discreto, porque ele também não vai assumir, não, olha, eu sou agressor, eu vou lá. Mas eu acredito que a forma de a gente ajudar essas mulheres, num primeiro momento, quando elas estão nessa comunidade menor, não quando a gente já está em nível lá jurídico, que a gente já está buscando essas mulheres na delegacia, lá na DDM, nos nossos escritórios de advocacia, que elas já vão lá buscar uma medida protetiva. Mas o início nessas comunidades menores é buscar, não é buscar tirá-la de lá, do lar que não resolve, muitas vezes, mas se ela está buscando ajuda, para ela enxergar e tentar ajudá-lo. Eu acredito muito nessa de ajudar todo mundo tem que ter um direito de resposta, todo mundo tem o direito de receber ajuda. Aí se depois de toda a ajuda ele não quiser também, aí a gente vai dar força para ela tocar a vida dela e ver o que pode ser feito. Mas, num primeiro momento, se a gente não buscar ajudar, quando você está buscando ajudar um casal que está sofrendo alguma coisa nesse aspecto, eu acredito que o principal ponto seja ajudar esse homem a enxergar e buscar de onde que vem isso. Era lá da família dele, será que ele viu o pai dele bater na mãe?
E ele achava legal porque, conforme a gente vê gerações mais antigas, se ele viu o vô fazer isso, a avó não falava nada. Ela ficava quieta, sabe aqueles homem troncudo, chegava lá, xingava, gritava, não estava boa a comida na frente da família inteira, e a mulher baixava a cabeça, me desculpa, da próxima vez eu vou procurar fazer melhor do seu gosto. Ele cresceu ouvindo isso. E o que ele achou? O casamento não foi estruturado? A avó e o vô não morreu, tudo bonitinho, o vô sendo assim? Então ele acha, eu escutei isso de um homem uma vez, ele achou que ele estava fazendo certo, porque o casamento do pai e da mãe dele dava certo assim, então não estava certo ele fazer assim? Então, muitas vezes é a ajuda do homem. Quem tem que receber uma maior ajuda nesse primeiro momento é o homem, porque ele que tem que enxergar, que quebrar essa corrente. Que às vezes crianças que crescerem em orfanatos, um menino que foi criado, ele é todo lindinho, bonitinho, mas ele via algum tipo de violência lá dentro. Quantos denúncias que a gente ouve hoje de lugares de líderes espirituais religiosos que cometem estupro? Isso não é normal, não é porque ele está na igreja que ele é santo, não. Infelizmente, tem muitos monstros que entram para esses lugares para disfarçar, né? É o lobo na pele de cordeiro. Ele entra lá, porque onde ele vai ter fácil? Aqui ninguém vai desconfiar de mim. Eu estou atrás de um púlpito lá pregando, falando de Deus, é lindo. Aí eu vou, chamo as crianças. É assim que a gente vê de muitos pedófilos. Ele chega em lugares que ele tem fácil acesso, que ele vai ter credibilidade. E aquela criança cresceu sofrendo esse abuso e nunca falou para ninguém, nunca ninguém detectou, às vezes nunca ninguém percebeu, e aí ele quer descontar em alguém toda a violência que ele sofreu. Então, quem que precisa de ajuda? Não é a mulher, é o homem. É o ciclo da violência. Eu tenho agressão verbal, agressão física, eu prometo que eu vou embora, o parceiro se arrepende, pede perdão, eu faço lua de mel. O que tem que ser quebrado é esse ciclo da violência é muito perigoso, que a mulher entra nele e ela se vicia, é um ciclo vicioso. Enquanto ela não quebrar para sair fora, ela vai continuar nele. A hora que ela chega na lua de mel, ela esquece tudo que aconteceu. Não, foi sem que. Ela arruma desculpas. Quem que é que conduz tudo? Não é a mãe que busca ajudar os filhos, busca desculpa. Então, ela entra nesse ciclo e a hora que ela chega na lua de mel, tudo que aconteceu com ela de ruim para trás, ela esquece. Não, agora ele está mudando. Agora ele vai. Aí passa um período curto ou longo de lua de mel e volta nas agressões verbais. Ela acha ainda que ele não... Porque se ela já chegou a vias de fato um dia, quando ele começa a ofender verbal... não, ele não está me batendo, olha, ele melhorou, ele já mudou, ele já evoluiu. Ela não enxerga. Até o dia que ela apanha de novo. O dia que ela apanha de novo, aí ela fica desesperada. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Porque se ele já foi bonzinho, quer dizer que ele é bonzinho. Sou eu que estou fazendo alguma coisa. Porque muitas vezes, gente, a mulher começa a se culpar. Que ela acha que realmente foi ela que fez. Tadinho, ele chega tão cansado, custava eu fazer uma comida. Nossa, minha comida está horrível, tadinho. Gente, não tem nada de tadinho, não. Você também está lá. Ainda que você seja do lar. Você ficou o dia inteiro. Não é o pior serviço, é o de casa, não aparece. Você se mata e não aparece. Deixa um sapato fora do lugar para você ver. Todo mundo enxerga aquele sapato que você esqueceu um dia. Agora, aquilo que você se matou, limpando escada, tirando o pó lá do negocinho, isso ninguém vê. Mas deixa um dia sem limpar para você ver. Deixa um sapato fora do lugar. Parece que vira uma casa desse tamanho, vira por maior que seja, um sapato fora do lugar. Então, aí ela começa a se culpar. Nossa, coitado, olha que eu não fiz nada. O que você não fez nada? Cuidar de uma casa, limpar, esforço físico, é uma academia de graça que a gente faz e ninguém reconhece. Pelo menos na academia você fica lá cheio de gente bonita, sarada, todo mundo alegre, feliz. Em casa você está lá se matando, a criança que chega da escola é filha, é tarefa, é ver nota, porque isso tudo fica nas costas da mãe. Isso envolve um desgaste muito grande, sim, é um trabalho, às vezes, muito maior do que aqueles chapa de carregar caixa lá, peão, porque isso é físico, você toma um Dorflex, deita, dorme, que delícia, está resolvido. Agora, esse aqui,
que é a preocupação dos filhos estarem na escola, se eles estão bem, se o marido está bem. Nossa, tem que fazer comida, fulano não gosta disso, o que eu vou buscar? Isso, desgaste mental. Então, você também cansa. É uma parceria. O casamento, ele é muito lindo quando ele entra numa parceria. Os dois, cada um tem sua parcela de contribuição. Não interessa se trabalha fora ou não. Ambos têm, sim. O casamento, ele fica lindo na hora que ele tem esse equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Enquanto tem equilíbrio, os dois colaboram, aí a coisa funciona e anda. Hoje em dia, com essa... Eu falo que a globalização, uma palavra linda, difícil, né? Linda. Nos trouxe a tecnologia, hoje você conversa com uma pessoa na hora, ali, estamos aqui no evento, tira foto, faz vídeo ao vivo, é lindo. Mas isso também nos trouxe algumas contrapartidas, porque assim... Antes não precisava de celular, malemar, algumas pessoas tinham linha fixa em casa. Você não precisava gastar. Aí você compra um aparelho, ele não serve daqui a 1 ano mais, você tem que gastar de novo. Então, o custo de vida aumentou muito. Por que as mulheres foram para a rua trabalhar? É óbvio que para conquistar a sua liberdade, que eu acho que cada um tem que ter, sim, mas o excesso de trabalho. Eu lembro, quando eu era criança, eu sentava na calçada da rua da minha casa brincando e meus pais conversando. Hoje você vê alguém, além da violência que já existe, os assaltos, você vê alguém conversando, você tem tempo. Eu tomava café com as amigas muito mais que hoje. Hoje chegou, final de tarde, 5 horas no escritório, eu olhei para os meus sócios e falei, gente, acabou a semana de novo. Eu não fiz um monte de coisa que eu queria. Então, tudo isso exige muito mais de todo mundo. E a mulher que tinha seu papel no lar, de conduzir o lar, ela tem que buscar ajudar o sustento do marido e dar conta do lar. O homem tem obrigação dentro de casa? Ele tem a obrigação de ajudar a mulher, mas ele não tem a obrigação de fazer faxina. Pode ver que ele faz. Eu acho que ele deve colaborar, que é aquilo que a gente entra no equilíbrio. Eu também trabalho fora, mas a responsabilidade do lar é de quem? Infelizmente, não. Eu acho que a mulher tem mais jeito, ela tem mais... Ele pode chegar em casa e ajudar, mas a responsabilidade dela... Então, quem acumulou? Quem que faz 3 turnos hoje? Não é o homem, não, é a mulher. É a mulher que é mãe de manhã, funcionária à tarde, estudante à noite, eu recebi um vídeo desses de Facebook, de WhatsApp, a família janta, boa noite, mãe, o filho vai dormir, boa noite, amor, ela dorme, aí ela, boa noite, aí ela vai, ela tranca a casa, ela apaga a luz, ela põe a comida na geladeira, ela pendura a roupa, depois de 1h30 ela sobe e deita. Então, quem que faz tudo esses turnos? Quem que acumulou função? É o preço da nossa liberdade. Tudo tem um preço na vida. Então, isso que, às vezes, se o lar não for estruturado, equilibrado, ele gera essa violência. Ele desestrutura, porque até a mulher, para conquistar tudo isso que a gente conquistou hoje, essa posição, que eu acho lindo, eu amo, acho que eu nasci já para ser livre, eu nasci no tempo certo por conta disso, senão eu ia brigar muito lá. Essa é daquelas que tá junto lá com o povo arrancando o sutiã e jogando no meio da rua para queimar. Porque eu acho bonito, só que eu assumi o meu papel da minha responsabilidade, que vou me desgastar mais, sim, para trabalhar, conquistar e manter o meu lar. Esse é o meu ponto de vista, que o lar estruturado, ele tem muito da mulher, sim, é 90% da mulher, 10% do homem. A estrutura do lar nesse aspecto, de andar certo. É bíblico, está na Bíblia. A mulher conquistar o espaço é a evolução dos tempos? Sim, só que cabe a ela a responsabilidade de conduzi-lo. Muitos lares desestruturados, isso são pesquisas, coisas que a gente vê, eu gosto muito de analisar o comportamento humano, adoro, leio muito sobre isso. Muitas vezes, é aquela mulher que ela acha que ela não tem obrigação, porque conquistar liberdade é uma coisa, mas manter o seu papel é outra. Ela acha que ela não precisa. Muitos homens se desestruturam, sabe? Famílias inteiras se desestruturam. Você vai ver a mulher que ajudou a desestruturar. Não que isso é responsabilidade dela. Muitas vezes se desestrutura porque o homem mesmo não tem cabeça e ele se debanda. Mas uma mulher, ela consegue tanto elevar um homem como derrubar ele. Será que a gente algumas mulheres se prepararam para crescer? Porque tudo que envolve crescimento envolve responsabilidade.
está aqui, ó, tendo informação. Olha o tanto de mulher que deixou o celular, muitas deixaram o filho, o marido, para vir aqui se informar. Como que eu posso fazer para me estruturar, para ajudar pessoas da minha comunidade que estão lá buscando apoio, ajuda? Então, é um crescimento com responsabilidade que a gente precisa ter. Nós temos a violência moral, que é uma ação destinada a caluniar, difamar, injuriar a honra ou a reputação da mulher. Aquela que ele fica lá falando que você não presta, que você é uma vagabunda. Aí, assim, você sem querer atendeu um telefone, ou respondeu, curtiu uma mensagem de algum amigo, está vendo? Você é vagabundo. Aí eu vi lá, porque tem homem que faz isso para violentar. Porque ele começa a buscar nas suas falhas para poder te caluniar. A violência patrimonial é um ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição, retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. Nós tivemos, não sei se alguém assiste novela, essa novela das 8, apesar de ser uma porcaria, alguns exemplos, mas tem outros que você serve, que visualiza, que você pode tirar. Um casal lá, que era a mocinha da novela com o rapaz, a violência dele começou com violência patrimonial. Ele começou a quebrar o celular dela, a tirar todo... Ela tinha um carro, ele tirou. Ela tinha um cartão de crédito, ele quebrou. É violência patrimonial. Ele tirou o celular, era dela. O que ele tinha que tirar? É uma forma de violência, sim. A violência psicológica, essa eu acho a mais perigosa, que ela mexe com o subconsciente do ser humano, ela vai lá na sua cabeça, lá no seu íntimo. É ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Que aí, a hora que ele chega nesse ponto, ele chega lá e fala assim, você está indo na igreja porque você está buscando apoio, porque a gente precisa de apoio. Quando a mulher é vítima de violência, de uma forma ou de outra, porque senão a degradação dela é tamanha que tem muitos que cometem suicídio, porque ela acha que a culpa é minha, ela vai caindo, ela entra em depressão, a autoestima dela não existe mais, então é um risco muito grande. Aí ela começa a buscar apoio, ela encontrou uma amiga, vamos lá na igreja, a gente vai te ajudar. Aí ela começa a ir. Aí o marido chega em casa, ele começa assim, essas loucas lá da igreja, ó, que fica falando besteira na sua cabeça. Aí ela começa a pensar, será que, nossa... Ó... Aí ele começa a ficar violento, porque tudo é motivo, tudo é justificativa. Onde você buscar apoio, e aí ela fala assim, nossa, é mesmo, ele estava mais calmo na hora que está em casa. Porque aí você começa a achar que você não é ninguém. Você começa a voltar para dentro de si, você murcha e vai encruando. Você não se acredita capaz de mais nada. A violência sexual, ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com o uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça, ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal, considerando-se como violência sexual também o fato. Porque ele chega lá, ele te dá uns tapas, briga, aí ele deita na cama e vem, ai, amor, começa a... Não, que amor, o que? Sai para lá, sabe? Eu vou me dar... Você não tem nem cabeça. Ah, você tem obrigação moral do que... Não tem obrigação, não. Não tem, é estupro. Você não tem obrigação de ter relação sexual nem com o seu marido, se você não quiser. Porque isso é um ápice, é o máximo da relação. Você tem que estar muito bem. É um ato tão sagrado que é onde você faz filhos, é onde é brotada a semente da vida. Então, é muito sagrado, sim, isso. Mas com esse amor, sabe? Nesse intuito. Então, não... Vai buscar ajuda onde precisar. Detectou alguém que tem problema em volta, porque também não é fácil você chegar numa pessoa que está sendo vítima de violência. Porque a pessoa, ou ela não quer, ou ela não enxerga, ela não aceita, e ela fala, não, eu sei meu momento, eu sei minha hora. Nós temos hoje, a Lei Maria da Penha vai para 12 anos esse ano. Ela foi um marco histórico para nós, mulheres que lutam pela não violência. Ela trouxe muito progresso? Trouxe.
Ela ajudou muito? Ajudou. São medidas, artigo 22 prevê, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas: suspensão da posse ou restrição de porte de armas, com comunicação aos órgãos competentes. Porque tem muitos homens que têm porte de arma. Então, se a mulher chegar e denunciar, meu marido tem porte de arma, na delegacia eles já vão comunicar, o juiz já vai instaurar procedimento e vai ser comunicado ao órgão competente, porque eles podem até mandar uma ordem que ele entregue a arma na delegacia, que ela fique guardada no processo, porque ele não pode portar essa arma. Porque no momento, tem muitas pessoas que cometem atos tresloucados num momento de fúria e que ele mesmo vai se arrepender. Então, uma forma de se ajudar, vamos tirar a arma dele. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Esse é o mais comum, a medida protetiva mais comum hoje é o afastamento do lar. Porque a mulher chega lá, ela está cansada, ela chegou no ponto, no ápice dela. Agora vai na delegacia, faz denúncia, vai para o fórum e é deferida uma liminar de afastamento. Ela surte o efeito esperado? Não. 50, 100 metros não é nada para quem quiser matar. Eu, com uma arma, eu busco distância, a distância. Tem um caso aqui de Ribeirão, que foi, antes de ter o anexo, que não eram juízes especializados, eram distribuídos e os juízes odeiam. A gente já escutou isso das juízas, da delegada. Os juízes odeiam essa questão da violência doméstica. Porque ou eles tratam com crime, com bandido, ou eles vão para o cível. E a violência doméstica, ela fica no meio termo. Ele não é um bandido que roubou, que matou, ele só está batendo na mulher. E até mulheres juízas que acham que não é tão assim, de repente ela não está sabendo conduzir. Aí eles dão lá uma medida protetiva de 50 metros. Teve um homem que a namorada dele falou, vai lá dar uma surra nela, você pode chegar perto. Ele ficou vendo a namorada dar uma surra na mulher. Ele agrediu ela ou não? Indiretamente, mas ele agrediu. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre este e o agressor, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, nem WhatsApp, nem celular, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Tem casos em que a violência é tamanha, que ele já estava agredindo os filhos, que na medida protetiva ele inclusive não consegue ver os filhos, ainda que no divórcio fique estipulado a regulamentação de visitas, fim de semana sim ou não. Se for um caso muito grave, se o juiz detectar, ele, na medida protetiva, afastamento do lar, tantos metros, da esposa e dos filhos, conforme é o nível, conforme é contado, o advogado chega, olha, excelência, ele é agressivo, inclusive, com a mãe dela, quem chega perto. Então, a medida ela se estende conforme for o caso, conforme é contado, conforme é escrito numa petição, a medida protetiva. Ela vai de caso a caso, ela é analisada. Restrição, suspensão de visita aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Porque também, vamos aqui ser justas, tem muitos casos que a mulher está de pirraça, ela está com raiva, e aí ela exagera, porque às vezes a violência é contra ela, e ela chega e mente que ele bate nos filhos. E os filhos têm verdadeira adoração pelo pai, e ele, como pai, ele é exemplo. Infelizmente, existe sim essa distinção. Não é, tem pessoas que defendem desse nosso núcleo de proteção à mulher vítima de violência. Se ele bate na mulher, bate nos filhos. Não, infelizmente tem pessoas que são violentas só com a mulher. Ele consegue ser um bom pai. E as crianças, os filhos sofrem. Porque nisso já desestruturou todo mundo. Mulher já não tem cabeça para pensar. E aí ela fala isso. Então aí tem uma equipe multidisciplinar de psicólogo e assistente social que vai fazer um estudo antes de deferir. Se não for caso de agressão, e ela sentir que os filhos, tem casos que realmente é uma coisa muito feia e grave, que as crianças têm medo, fala do nome do pai, a criança arrepia, se encolhe, mas tem casos que não, então por isso que tem um estudo para avaliar, porque assim, o objetivo não é castigar ninguém, é ser justo, a gente tem que buscar ser justo em todos os aspectos, em todos os momentos, independe da situação, por isso que você tem que analisar.
prestação de alimentos provisórios ou provisionais, porque muitas vezes a mulher é dependente financeira do marido, tem as crianças envolvidas, então assim, ou ela mesmo que foi do lar a vida inteira, ela deixou sua profissão ao longo de 15, 20 anos para ficar cuidando do marido, então ainda cabe a pensão sim para a mulher, independente de filhos. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Então, as medidas elas vão ser avaliadas num contexto, porque a Lei Maria da Penha, ela ficou nem é crime, nem é cível, por isso que tinha esse problema de multidisciplinar. Ou tinha, por exemplo, os casos tratados de pensão, visita, é no cível, mas os casos da violência era no crime. Então, por isso que tinha conflito, porque o juiz da cível decidia uma coisa e do crime decidia outra, conflitavam as decisões. São 2 juízes, a gente tem que cumprir as 2, e aí? O juiz da cível autorizou eu ver o meu filho, mas o da criminal me proibiu. Quem que está certo, quem que está errado? Então, foi essencial o anexo de violência no primeiro momento que a gente conseguiu, porque é uma juíza avaliando tudo. Ainda que vá para crime para avaliar, porque aí se tem agressão, umas coisas mais graves que vão tratar na esfera do crime, mas essa juíza, nós temos uma juíza abençoada aqui, que ela ama esse tema. É gostoso de conversar com ela, a gente aprende muito com ela, porque ela é assim, despida de orgulho, de vaidade, ela desce, você nem fala que ela é juíza, você liga no gabinete, ela que atende, gente. Eu liguei outro dia para perguntar uma outra coisa, ela que atendeu. Você acha que o juiz atende no gabinete? Eu sou dessa área, não atende. Ela atende o telefone como se fosse uma secretária. Se precisar descer, conversar com qualquer juiz por conta de alguma medida que ela precisa, ela vai, e ela assim, não é para impor, é para explicar. Então, foi essencial o anexo em Ribeirão Preto nesse aspecto. Por isso que a gente tem muito ainda de políticas públicas, porque hoje acho que toda cidade, no mínimo, tinha que ter um anexo de violência, porque vai se designar um juiz para lá que gosta, porque geralmente já tem, sempre tem, né? Quem gosta disso, quem gosta daquilo, então já vai ser uma pessoa especializada em lidar com esse assunto. Ainda que ela não tenha a estrutura de uma vara, que vem verba, que são, por isso que a gente pleiteia a vara hoje, porque a vara ela tem uma estrutura diferenciada em termos de número de funcionários, de verbas. E aqui em Ribeirão a gente quase passou assim, olha, foi por Deus, acho que aqui nós somos tudo abençoada e conseguimos que a própria estrutura do fórum, o diretor do fórum emprestou funcionário, foi a transição de governo em Ribeirão que foi muito assim, pesada, de um prefeito para o outro, perdemos funcionário da prefeitura num primeiro momento, voltaram, parece que agora tem alguns funcionários, 2 já de volta. Então, assim, nós passamos um momento delicado. Por que a gente precisa da vara? Porque a estrutura é do Poder Judiciário, aí a gente não precisa ficar aí implorando e rezando muito mais, sabe? A gente vai só trabalhar para que a coisa funcione. As consequências da violência do parceiro íntimo. Saúde física, hematoma, equimose, laceração de escoriações, ferimentos abdominais e torácicos. Muitas vezes, gente, é tão feio a coisa de parceiros derrubar. Eu tenho uma conhecida, é um caso recente que me chocou muito. Ele derrubou ela no chão, eu falei que ele estava drogado. Quem me contou foi minha mãe, que era uma amiga comum. Ela falou, não, acho que não. Eu falei, estava. Ele é fortão, ele chutou ela. Ele chutou ela ficou no meio das pernas, que ela ficou sem andar, não sei, ele quebrou, ela pôs um titânio no maxilar, de tanto que ele chutou ela. Eu não sei de onde essa mulher, aí eu falo que a gente tem força, arrumou forças. Ele entrou para tomar banho, ela se arrastou, com o controle remoto do portão no chão, gritou a vizinha que prestou, o irmão dela é policial, eles ligaram, socorreram ela. Ela caída no chão, ela é grande, ela é da minha altura. Ela caída no chão, ele chutou ela de uma tal forma. Assim, a minha mãe chegou a vê-la, ela mostrou as fotos, porque ela ficou afastada um tempo do serviço dela, e ela só falou, caiu, quebrou o braço. Depois ela contou para minha mãe. Que assim, eu já vi todas as formas de violência, mas quando é mais próximo, assim, é assustador.
Então, porque na barriga é uma coisa que se ele te machucar, se ele te chutasse, ninguém vê, que você põe roupa, né, no braço é mais fácil. Até nisso eles pensam, tá? Muitas vezes. Fratura de ossos, dentes, danos à visão, à audição, porque assim, esses de nível mais, os agressores de nível grave, eles não medem força. Muitas vezes eles estão envolvidos com droga, fica mais... Tem os que mexem com droga que não são violentos, gente, por incrível que pareça. Ele é prejudicial a si próprio e ele desestrutura a família, mas ele não chega às vias de fato de violência. Mas, em compensação, o agressor de grau grave, de nível grave, que chega às vias de fato, ele vira um monstro, ele arruma uma força que é descomunal. Esse caso específico que eu estou contando, que é de uma conhecida, é assim, é assustador o que ele fez com ela, gente. É monstruoso. Condições de estresse, síndrome do intestino irritável e fibromialgia, porque aí somatiza, né? Porque assim, tudo que vem da alma vai para o corpo. Tudo que você não consegue lidar na cabeça, ele começa a refletir no corpo. Saúde mental, depressão, ansiedade, fobias, pensamentos e tentativas suicidas, abuso de álcool e drogas, baixa autoestima, comportamento sexual inseguro. Então, porque a mulher também, cada um tem uma força dentro de si. A gente é forte lá no fundo, todo mundo tem uma força de leoa. Ontem uma homenageada aqui, foi uma das histórias que acho que mais emocionou, que ela estava com o pé quebrado? Ela estava com uma bota, com uma muleta, e o filho desceu do carro, e um assaltante, não era? Briga de trânsito. É porque não pegou do meio. Uma briga de trânsito, o cara desceu, ele começou a agredir o filho dela, mas assim, de uma forma violenta, porque a filmagem pega o agressor batendo no filho. Ela desce do carro de mulete, pé quebrado. Ela é desse tamanhozinho, magrinha, ela é miudinha. E o cara era um gigante. Gente, ela espantou o cara, espancando ele. Então, assim, a gente tem essa força de leoa, mas cada um tem uma personalidade mais forte ou mais fraca, devido a toda uma estrutura familiar que você vem, que você teve, que você foi criado. A gente sabe que cada um vem de uma estrutura, cada um tem uma força interior. Então, muitas vezes, a mulher ela não encontra força na família. Parece que é simples, quem está engajado nessas campanhas, nessas lutas, acha que é simples. Chega, vai. Gente, por incrível que pareça, tem famílias que não apoiam a mulher querer separar. Quando é rico, porque não pode, a sociedade sabe. Imagina se vai separar, né? Não pode, então eles não aceitam. E a mulher vai... Se eu não tenho apoio da minha família, de quem que eu vou ter? Aí ela começa... abusar de álcool, de droga, tipo assim, para esquecer. Tem mulher que bebe para esquecer, porque a hora que ela bebe, ela fica ruim lá, ela não vê nada. A baixa autoestima, aí ela começa a se achar um lixo, e onde ela busca cada um, isso tudo a gente fala, mas cada um tem uma força interior, cada um tem um jeito de reagir, cada um teve uma criação, cada um expressa de uma forma. Fatores associados à violência contra as mulheres. São fatores sociais, individuais, familiares, comunitários. Então, tudo isso, cada um vem de uma estrutura. Cada um tem um fator que influencia na sua vida. Eu, de repente, fui bem criada, mas eu não tive uma orientação legal. De repente, você não teve estrutura nenhuma. Uma mulher foi criada dentro de um orfanato, mas ela foi criada por uma pessoa que foi melhor do que qualquer família. Eu tenho pessoas que eu conheço, foram criadas no orfanato, ele tem uma criação, ele é um menino de ouro. Por quê? Foi muito melhor criado lá. Então, essas estruturas, elas variam. Os fatores que vão influenciar na vida de cada um e que vão te fazer quem você é hoje, eles variam. Às vezes, você não teve força de lugar nenhum, mas você tem uma força interior tão grande, a sua luz é tão forte que ela vai brilhar sozinha, que você vai buscar os caminhos para se direcionar e ser o ponto multiplicador das pessoas e ajudar. Por isso que existem as pessoas que ajudam, existem as pessoas que estão para ser ajudadas. Cada um tem um equilíbrio, um ponto. Fatores individuais.
mulheres com riscos de serem abusadas, idade jovem, baixa escolaridade, maus tratos dos pais, uso prejudicial de álcool e drogas e aceitação de violência, que ela vem já desse meio. A violência, ela vai perpetrando. Ah, mas não é motivo. A cultura, nosso país, infelizmente, o nível de cultura é baixíssimo. O grau de escolaridade das pessoas deu uma melhoradinha lá, você vê o IDEB, né? Melhorou 0,001%. Então, e não investe, porque a gente vem de uma cultura que não convém ter as pessoas pensantes. E é uma influência, sim, porque quanto mais cultura se adquire, não interessa ela de que forma, mais você se informa, mais você busca, mais você fica forte. Maus tratos dos pais, que já vem de uma comunidade, às vezes mais simples. Não, gente, isso não é regra, mas é fator que agrava a situação. Homens com risco de serem abusadores, baixa renda, baixa escolaridade, ser vítima ou ter testemunhado abusos, personalidade antissocial, uso de álcool e drogas e aceitação de violência. Porque são fatores que eles vão contribuindo, eles vão somando. De repente ele sofreu abuso, porque a gente tem dois caminhos na vida quando você vê a coisa errada. Ou você pega um trauma muito grande, você vai ser a melhor pessoa do mundo, porque aquilo, o que eu não gostei que fizeram comigo, eu não vou fazer para os outros, eu vou fazer diferente. Ou tem a pessoa que acha que porque sofreu tem que descontar no próximo. Se eu sofri, eu também tenho que fazer alguém sofrer. Então, e isso você descobre a personalidade de cada um. Não tem como você prever ou como você medir. Então, as pessoas têm dois caminhos a seguir na vida. Ou ela não aceita nada de ruim que aconteceu e ela vai procurar ser a melhor pessoa do mundo para compensar, ou ela vai ser tão ruim quanto ou pior do que o que ela sofreu, porque ela é tão revoltada, que ela quer descontar no próximo. Se eu sofri, ele também merece. Fatores familiares e de relacionamento. Homens que têm múltiplas parceiras, insatisfação no casamento, baixa escolaridade, diferentes níveis educacionais. Então, assim, se ele não tem a responsabilidade, se ele não tem o amor por uma mulher, você escolher uma pessoa, você não está satisfeito, separe, vai viver a sua vida. Mas aí ele começa a entrar nesse ritmo de, tem várias mulheres, tem mulher que aceita. Eu conheço mulheres que aceitam, ela finge de cega, mas ele está lá em casa, ele está me... Gente, nossa, é muito pouco, eu quero alguma coisa para mim, mas eu sou assim. Tem umas que infelizmente, ela está errada, ela está, porque ela não consegue enxergar que isso não é saudável. Só que o marido já percebeu que ela aceitou e ele vive assim, ele sai para a noitada de fim de semana, se comporta como se solteiro fosse, a coitada está lá cuidando dos filhos, enche a cara com os amigos e aí tudo acontece, porque quem está sob o poder do álcool, ele não domina as suas ansiedades, os seus desejos. O homem, eu acho que me perdoe os homens aqui presentes, mas ele é mais fraco. O poder a medida de errado e certo é diferente para homem e mulher. Por isso que as mulheres suportam mais. A mulher está sofrendo no casamento, ela pode ser assediada e aquilo mexer com o ego dela, porque quando você está com a autoestima lá embaixo, que o seu marido te acha um lixo, aí um dia que se arruma porque vai ter uma reunião na escola, você passa com respeito. Um homem passa e fala assim, nossa, fulana, na escola, você encontra num meio, nossa, como você está bonita, você mudou, porque você está sempre tão acabada, e aquele dia você resolveu, sem querer, dar uma produzidinha mínima. Nossa, como você está bonita, aquilo te enche, fala, nossa, olha, uma pessoa estranha. Só que a mulher se controla, gente, tudo tem exceção, tá? Mas assim, a mulher, o instinto dela é se controlar, não, eu tenho meu marido, aquilo te coça, que eu estou lá com meu marido, me mato por causa do desinfeliz lá dentro de casa, ele não me enxerga. Olha, o estranho me enxergou. E nem foi, esse estranho às vezes nem te deu essa moral toda, assim, nesse aspecto sexual, mas ele te elogiou. É uma coisa que você não tem mais há quanto tempo dentro de casa?
Aquela tal da DR que homem não gosta, eu chego com meu marido e falo assim, agora quem está conversando com você é a Luciana, é sua amiga, presta atenção. Eu estou carente de carinho, de palavra. Porque você entra num ritmo assim que vai, sabe, vai passando. Eu falo, não quero ser sua amiga. Para ser sua amiga, a gente separa. Eu sou sua esposa, eu quero ter carinho, atenção, eu quero que você me elogie. Então, assim, precisa. Eu sou muito da conversa, adoro conversar. Falo muito. Nossa, mas eu... Que nem diz um amigo meu, quando eu ponho a língua na banguela, ninguém segura. Então, mas é isso que a gente precisa de vez em quando, chamar o marido, ó, mesmo que não esteja nesse ritmo de violência, porque você entra, o casamento, quem é mais maduro e está casada sabe disso. O casamento entra num ritmo de amizade. Não pode, casamento tem que ter amor, tem que ter paixão, sabe? Eu tenho que ter conquista de dia a dia. Você tem que ter vontade. Nossa, o que meu marido gosta? Nossa, faz tempo que eu não faço isso, não passo um batom da cor que ele gosta, põe essa roupa. Tem que ter isso dia a dia, senão desanime, você não sabe. Sabe, tem casamento que acaba de 20, 30 anos, ninguém sabe por quê. Ai, a gente virou amigo. Não, o casamento é para ser paixão, amor. Você tem que sentar lá de vez em quando e falar assim, ó, estamos muito amigo. Amigo eu sou dos meus colegas do escritório do serviço. Aqui dentro é marido e mulher. Quero romantismo sim, quero que você sente, vamos namorar. Chega, arruma um dia, eu sei que quando tem criança pequena, dificulta um pouquinho mais, mas ó, vamos deixar lá na mamãe, vamos assistir um filme no cinema hoje? Precisa, é essencial. Então é isso que a gente busca. E o homem, em contrapartida, quando a mulher se envolve demais nos afazeres do lar do filho, esquece do marido. E não pode esquecer do marido de momento algum. Porque o homem tem esse instinto mais selvagem. Aí um dia ele esbarra numa colega, ele sem querer pôs uma camisa mais bonitinha, ele esbarra numa colega do serviço, ela fala assim, nossa fulana, essa camisa ficou tão linda em você. Ele fala, minha mulher nem viu. Pronto, começou ali uma paquera. Às vezes o homem se segura, ele não é sem vergonha, ele não é malandro. Tem o homem de instinto selvagem e o homem que é mais recatado, mas ele... A dificuldade do homem se segurar é maior, gente. Por isso que eu falo, senta e conversa, vamos namorar. Para manter a chama do amor, você afasta qualquer tipo de violência, porque é um risco de cair na rotina. Tudo, a gente entra na zona de conforto. O ser humano tem um poder de... Quando ele não tem essas coisas de ser assim, de não aceitar, que é uma minoria, ele entra na zona de conforto em todos os aspectos. Na vida pessoal, profissional, no casamento. E aí tudo está certo. Não é porque você não está sofrendo violência física, psicológica, emocional. Ah, o casamento está bom, né? Vira amigo. Não pode, porque um risco de um dia ele também chegar, dar pá virada e gritar com você se assustar. Nossa, mas estava tudo tão bem. É uma violência e você não vai perceber. E aí, você não sabe o nível que esse homem vai estar, porque aí que é o agressor leve, ele começa a te violentar mais, porque ele começa a te xingar e você aceita, porque era tudo tão lindo, né? Fatores comunitários, aceitação de papéis tradicionais de gênero, uso normativo de violência, escola, trabalho, sanções legais fracas, porque ninguém acredita na lei. Eu ando achando lindo a eficácia da lei ultimamente. Cada medida que sai, cada coisa que acontece, eu falo, não acredita na lei não, porque um dia ela vai ser aplicada da forma que deve. Fatores sociais, posição desigual de mulheres, pobreza, uso normativo da violência pela polícia e outras instituições do Estado, porque ele acha que é comum, né? Você apanha da polícia, então vamos bater em todo mundo. Homens, 4% são assassinados por suas parceiras, que tem umas loucas também, gente, cá entre nós. Tem umas que ela mas isso é porque chega num nível, eu tenho várias histórias, a gente trabalha com isso. Ela apanhou a vida inteira, ele vitimizou ela a vida inteira, ele tinha uma 12 em casa e ele ensinou ela a atirar. Num dia de amor, ele foi lá, achou lindo. Ele bateu nela na frente do filho a vida inteira. Um dia ela catou a 12, ele dormindo, ela deu na cabeça. Ela foi absolvida, viu, gente? Mulheres é de 40% a 70%. Eu acho a medida protetiva perigosa para algumas mulheres, porque ela não tem escudo, gente. Ela te afasta, mas não abusa dela, não. Quero ver, tem mulher que pega e fala assim, quero ver você chegar perto de mim. Ele chega, te dá um tiro, acabou, você morreu, e aí? É indenização, mas você já foi. Olhe para si, preserve. Afastou, vira a cara e sai fora. Ela é perigosa nesse aspecto, porque ela não é um escudo, ela é um papel. E papel, bala, passa.
Relação das mulheres à violência com parceiros íntimos. Manter o relacionamento, dependência econômica e emocional, proteção dos filhos. Tem muita mulher que continua, porque, ai, meus filhos... Não, um filho, eu separei, gente, meu filho não tinha 3 anos. Ele hoje é um homem lindo, bem criado, estruturado, tem uma família, está construindo a família, casou, tem... Então, não é filho que segura casamento. Não justifiquem isso. Esperança que o parceiro mudará aquela coisa. Por isso que a gente tem que medir. Falta de apoio de familiares e dos amigos. Para o enfrentamento ao fenômeno da violência doméstica contra a mulher, é preciso elaborar estratégias a nível local e nacional que tenham impacto na alteração dos paradigmas, no empoderamento e autodeterminação das vítimas e na redução dos riscos de novas vitimizações. Estratégias de intervenção: informar, sensibilizar e educar. A prevenção da violência doméstica exige a promoção de valores de igualdade e de cidadania que diminuam a tolerância social e a aceitação de uma cultura de violência. Eliminar estereótipos e mitos, alterar as representações de gêneros e os valores que têm perpetuado a existência de relações desiguais no meio familiar, escolar e social são os principais desafios a alcançar. Proteger as vítimas e prevenir a revitimização. Nessa área, privilegia-se a adequação das respostas sociais às especificidades das vítimas, de forma que a segurança seja uma prioridade sem comprometer a sua qualidade de vida. É o caso da implementação da rede social de proteção, bem como de outras respostas integradas de base comunitária dirigidas à redução dos efeitos negativos da vitimização. Por outro lado, no que se refere à prevenção de novas vitimações, podemos destacar a utilização dos mecanismos legais que permitam reduzir e alterar os comportamentos abusivos dos agressores. Estabelecer parcerias com ONGs, Defensoria Pública, OAB, universidades, tendo em conta o regime de acesso ao direito e da consulta jurídica, implantação das varas especializadas em violência, garantir acessibilidade ao agressor da medida judicial de afastamento, implementar programas de prevenção e reeducação para agressores, criar respostas específicas para a violência doméstica nas unidades prestadoras de cuidados de saúde. Capacitar e reinserir as vítimas de violência doméstica, isso é muito importante, porque muitas delas não sabem nem como começar, elas são dependentes financeiras. Nesta área de intervenção, enfatiza-se a promoção das competências pessoais e sociais das vítimas de violência doméstica, mediante o seu empoderamento, da sua autodeterminação e da sua reinserção social. Nós temos que provar que as mulheres têm capacidade, sim, de se reinserir no mercado de trabalho. Incentivo às vítimas de violência doméstica com especiais problemas de inserção social, a requalificação profissional, pelo acesso aos programas de novas oportunidades, moradia, creche para os filhos, etc. Criação de condições favoráveis a experiências de empreendedorismo, facilitar o acesso aos programas de moradia popular para vítimas de violência doméstica no âmbito da rede social. Onde encontrar ajuda? Em Ribeirão Preto, no NAEM, que é o Núcleo de Atendimento Especializado da Mulher, na rua João Arcadepani 400, na Nova Ribeirânia, próximo ao fórum, o que facilitou a busca, a DDM está ali também próximo. O CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e a Delegacia da Mulher. Nenhum país, nenhuma cidade, nenhuma comunidade estará imune à violência, mas também não estamos impotentes diante dela. Nelson Mandela. É uma frase que fecha. Falta política pública? Falta. Mas é isso que a gente busca. Então, a gente não pode parar de lutar. Cada oportunidade que a gente tem que buscar, tem que falar, tem que lutar, que é assim que a gente vai conseguir. Um dia, eu tenho fé e esperança que a gente chega lá. Eu quero vir aqui falar da bênção que são as mulheres, que contar de histórias de mulheres. Nossa, olha, ela era vítima, ela foi lá, ela fez um curso com a Célia de empreendedorismo, reinseriram ela no mercado de trabalho, acharam creche para os filhos. Tem um programa agora, gente, lindo em Ribeirão, de moradia popular para mulher vítima de violência, que ela passa na frente das pessoas, para ter esse suporte, porque nós estamos num nível... Então, eu quero vir aqui um dia fazer essa palestra para vocês. Muito obrigada. Nós vamos abrir para pergunta, quem quiser fazer alguma colocação. Eu só gostaria de passar um cronômetro da violência contra a mulher aqui no Brasil.
para a gente ver os dados como são bem alarmantes. O terceiro slide. Bom, esse aqui, né, pode passar o... Pode pôr o segundo, Renata, aí. O segundo e o terceiro. Então, o Brasil, essa pesquisa é de 2015. O Brasil, ele ocupa o 5º lugar, né, na lista de países com maior taxa de homicídio de mulheres. Né? É o 5º lugar no ranking mundial de países onde as mulheres sofrem vítima fatal. Né? Aquilo que a Luciana falou, a violência ela é progressiva, começa com a violência psicológica, verbal, até a violência fatal. Né? O Brasil, no ano de 2010, ocupava o 7º lugar. Né? E agora, em 2015, nós subimos do ranking, nós estamos no 5º lugar. O cronômetro da violência contra as mulheres do Brasil, ele, em 2017, um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. 503 mulheres são vítimas de agressão a cada 1 hora. Nós estamos aqui há 1h30, então vocês imaginem quantas mulheres no Brasil já foram vítimas de agressão. E 5 espancamentos a cada 2 minutos. Esses são dados muito graves, né? Pensar que nós estamos passando, né, por mulheres como nós, né, que são dignas de viver livres, né, com a sua integridade física preservada, né, passarem por todo tipo de violência, perdendo até a sua própria vida. Isso é muito grave. Né? E mais o próximo, Renato, que é por isso que nós estamos aqui. Essa pesquisa foi feita pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ela, dentro de tudo que se passa, né, nos fóruns, nas delegacias de defesa da mulher, 40% das vítimas de violência doméstica são mulheres cristãs, mulheres, muitas delas evangélicas, que sofrem violência dentro de casa. Por isso, é esse grande desafio que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Né? Nós, enquanto mulheres que são líderes, a maioria de vocês são líderes nas suas comunidades, é um dado que nós precisamos ter coragem de enfrentar, né? O equilíbrio entre a parte espiritual e também, né, a orientação. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de pensar em todos os danos que são colocados aqui, foram colocados pela doutora Luciana, os danos psicológicos, emocionais, físicos, e principalmente para a próxima geração desses filhos, né, que estão vivendo essa violência. E a gente, às vezes, fala para a mulher não aguentar orar, né, fazer, né, todo o exercício espiritual. E deixa de falar que existe também um outro exercício que a gente tem que fazer, que é o exercício da cidadania. A gente não orienta essa mulher a buscar ajuda, mas o vizinho que está escutando os gritos, a pancadaria, ele vai ligar para o 90. Aí, de uma forma ou outra, a justiça vai entrar, né, naquele caso. Então, é importante a gente ter condições, ter esse equilíbrio para poder orientar, né, nossas irmãs, nossas amigas que estão no nosso convívio, trazer, né, uma clareza melhor, porque são dados que nós temos condições de mudar. Né? Não dá para admitir que o Brasil ele esteja no 5º lugar, e a cada ano mais, né, de 2010, em 7 anos, a gente perder 2 pontuações, se tornar um dos países mais violentos. Né? Então, esse é o nosso desafio. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês têm esse compromisso, a maioria de vocês estão atuando com mulheres, são líderes de mulheres e convivem no aconselhamento, né? Muitas vezes ouvem esses casos e algumas já até sofreram violência, né? Pode ter sofrido violência dentro dos seus próprios lares, mas é o enfrentamento que a gente tem que fazer, né? Para nos colocar dentro dessa batalha, né, que nossas mulheres estão passando no dia a dia.
Eu vou abrir a palavra para a Célia e depois para a pastora Mônica, e quem quiser fazer, enquanto isso nós vamos buscar o microfone para quem quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, tá certo? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer. A minha participação aqui foi uma surpresa, eu não imaginava sentar aqui, falar com vocês hoje de forma tão direta. Bom, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. Nós trabalhamos com algumas causas. Entre elas, uma das causas está sendo essa e está virando o meu xodó, porque cada dia que eu busco conhecimento, eu estou vendo quanto a gente pode atuar nela indiretamente. Mesmo naquela coisa que ela fala que a gente tem o poder de estar conversando mais, que tem até aquele ditado que fala que um homem fala 4.000 palavras por dia, a mulher fala 7.000. Então, a gente, com esse dado, a gente já tem a oportunidade de estar trabalhando indiretamente e diretamente com todas as mulheres que passam por esse problema. Quando eu falo de violência, isso mexe muito comigo hoje, porque era uma coisa muito distante da minha vida. Eu nunca tinha participado de nenhum evento como esse, até eu entrar no Mulheres do Brasil. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, com uma ajuda assistencial financeira para os grupos. Então, todo mundo que vinha me pedir uma doação, eu estava ali participando. Vinha me pedir uma colaboração para uma família, eu estava ali. Pedia um médico para ser atendido, eu estava ali. Só que quando eu entrei para o Mulheres do Brasil, o processo é inverso. A gente tem que aprender todas as causas para a gente poder ajudar. Então, é aquela coisa que entra da gente se empoderar de conhecimento. E eu achei lindo ver vocês aqui fazendo isso, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Buscar conhecimento num momento que todo mundo poderia estar em casa, fazendo qualquer outra coisa, para pensar num bem coletivo. Então, eu quero deixar o meu agradecimento em relação a isso, porque eu achei fantástico chegar aqui e ver tantas mulheres buscando esse empoderamento. Outra coisa que eu queria compartilhar aqui, que na hora que ela começou a falar me levou a uma reflexão, que quando a gente pensa na violência, a gente tem que pensar que muitas mulheres sofreram uma violência mais agressiva, verdadeira, até com a própria vida. E a Lei Maria da Penha é um caso desse, né? Ela, por vários anos, ela apanhou e tudo, até chegar um momento que ela virou paraplégica, né? Então, é uma pessoa que a gente tem que não só valorizar a lei, mas pensar nela como mulher, o que aconteceu na vida dela para ter essa lei, e a gente, às vezes, não usar e não comentar aí fora a importância disso, a preocupação com isso, porque uma pessoa pagou com a própria vida, né? Algumas outras que a gente nem conhece. Essa é uma que a gente realmente conhece. E outra coisa que também eu queria falar, que quando a gente fala de ajudar a outra pessoa e a gente não tem nem conhecimento assim embasado do quão grande é isso, porque eu acho que o emocional é muito maior do que o físico. Eu acho que uma agressão psicológica, ela é imensurável, ela é intangível, a gente não sabe o quanto que isso vai refletir, por quantos anos, por quantas décadas, quantos filhos vão vir aí, e trazer esse sentimento de mágoa deve ser uma coisa absurda. E para a gente ajudar essas pessoas, né, fazer a nossa parte, dentro do Mulheres do Brasil, eu tenho aprendido que é contando histórias. Historinha, que nem as mensagens que você coloca no Facebook, no teu WhatsApp, a historinha que você conta para a amiga, de forma sutil, você começa a deixar a sua mensagem do quão é importante a sua participação, a sua palavra e a sua postura perante a sociedade. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Aperta alguma coisa aqui? Alô. Quero agradecer a Luciana pela oportunidade, né, que ela nos dá de adquirirmos mais conhecimento. E eu sei que aqui no auditório, a maioria, se não todas, são evangélicas, de igrejas cristãs evangélicas. E eu conheço aqui, muitas delas são pastoras, amigas, a gente está sempre juntas.
e outras eu imagino que não sejam pastoras, são ovelhas nas igrejas. E fica um recado primeiro para nós, pastoras, um versículo de Provérbios que diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem do teu rebanho. Eu acho que a gente pode, e não só pode, como deve fazer muito. Aquilo que acontece dentro das nossas igrejas é de nossa responsabilidade. Tanto é que Deus fala que nós vamos dar contas a Deus por cada uma dessas vidas que nós assumimos cuidar. Então a primeira coisa é buscar conhecer o estado. Não é lavar as mãos, não, eu e a minha família estamos bem, ou então eu e a minha família já temos muitos problemas e isso basta, não. Se você aceitou o chamado de liderança, então é de sua responsabilidade, como é de minha responsabilidade, buscar conhecer o estado das nossas ovelhas. Não dá para a gente fechar os olhos. Nós seremos cobrados, a verdade é essa, por aquilo que Deus nos entregou. E depois, conhecer o estado cuida bem do teu rebanho, ou seja, providencia o bem-estar delas. E aí é onde que entra a participação daquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, como cuidar bem, como trazer soluções, adquirindo informações, informações legais, jurídicas, o meio prático de dar andamento a essa situação de violência. Lógico, nós temos a palavra de Deus, que para mim é o melhor manual de todos, de princípios, valores, condutas. A gente vai ajudar baseado nele, mas também a gente precisa andar segundo a lei do país e utilizar, desfrutar daquilo que nós temos aqui em nosso favor. E nós, como mulheres, temos essa responsabilidade nas nossas igrejas. E você que não é pastora, mas é ovelha, busque ajuda. Busque ajuda, se deixe conhecer, abra a sua história. Se você conhece outra pessoa, seja da sua igreja, seja da sua vizinhança, seja no meio da sua família, se propõe a ajudar, a estender as mãos, a buscar socorro. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra, repartir aquilo que nós temos recebido, que é a graça do Senhor. Então nós vamos abençoar as vidas que têm sofrido. Então, obrigada Luciana, Glaucia, pela oportunidade. Vamos fazer diferença onde nós estamos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pois eu gostaria que a Lilian depois pudesse falar um pouquinho do serviço de reabilitação do agressor, Foi um serviço que foi estruturado na comunidade, junto com a pastora Luísa, que está na Espanha agora, em Valência. Mas é um projeto que a gente queria muito que desse certo, E é um caminho, muito falado aqui pela Luciana, que é tratar o agressor, Porque a gente sabe que a violência, ela é intergeracional, Ela vai passando, Ela é aprendida e ela pode ser desaprendida também, Esse homem pode aprender outras formas não violentas, de resolver seus conflitos, aprender outra forma de se relacionar com sua esposa e seus filhos. Então, depois eu queria que a Lilian falasse um pouquinho também sobre esse projeto e levanta a mão que a Leandra vai levar o microfone até você. Boa noite. Doutora Luciana, você apresentou alguns números de violências física, emocional, sexual. Esses números, eles são adquiridos com uma pesquisa ou de pessoas que passaram pelas delegacias e... Sim, as pesquisas, elas vêm desses números de boletim de ocorrência, de processos. Então, eles formam um rol, com porcentagens. Então, eles vêm, sim, de denúncias. Os dados oficiais, eles só vêm de dados oficiais, que são os boletins de ocorrências e os processos. Então, pode ser que o número seja muito maior do que isso que nós temos. Sim. Eu acredito, numa entrevista recente, que me perguntaram pelo aumento do número,
desses números, eu vejo hoje que não aumentou o número. Sim, ainda tem pessoas que não denunciam, mas eu acredito que esse crescente número seja essa divulgação, todo esse trabalho que a gente faz, que as mulheres estão tomando coragem de denunciar. O número não é que não existia violência, ele era baixo porque as pessoas tinham medo. Então, sim, mas ainda não é um número real, tá? Esse número, ele é com base em dados oficiais. O que não é notificado em dados oficiais, ele não consta, porque as pesquisas ela têm cunho científico, então ela só é baseada em dados oficiais. Boa noite, eu queria aproveitar essa oportunidade para aprender. Eu passei por uma situação ontem e eu fiquei acuada, eu não sabia aonde era o meu direito de entrar naquela situação de uma filha, né? Que está sofrendo abuso do marido e ele é usuário ele usa crack também, cocaína, enfim. E é uma menina inteligente, bonita e vive dentro da casa e ela não está sofrendo agressão física, mas ela... Bom, é física, né? Ela sofre agressão sexual, mas ela não apanha. Mas ela sofre agressão psicológica. E eu ontem conversei com ela, falei, eu vou agora na delegacia com você e qual é o meu limite? Porque ela não quis. E eu conversei e assim, até onde? Porque eu quando eu estava na minha casa sozinha, eu orei, eu falei... Eu não quero receber uma notícia de uma desgraça amanhã e eu estou sabendo e eu fiquei de mãos atadas. Então, qual é o meu limite? Porque ela tem o direito de ir e vir. E qual é o meu limite de me intrometer na vida dela? Porque ela vai ter que expor essa situação para a família que não sabe, dele nem dela. E eu queria aprender como lidar. O seu limite como cidadã, você pode denunciar. Posso denunciar? Cabe à polícia fazer a apuração de eventuais... O que acontece é que se não tem uma agressão física, como você disse, que é visível, a polícia vai chegar lá, ela vai dizer o seguinte, não foi nada, não aconteceu. Mas o seu papel, para você ficar com a consciência tranquila, você pode sim buscar ajuda, tentar buscar ajuda para ela. Vamos em tal lugar, como eu disse, assim, vamos ouvir alguém, vamos levar, vamos tentar interná-lo, que ele é um dependente químico. Se ela não aceita... Compulsório, né, seria? Essa internação. Tem que tentar buscar ajuda nesse aspecto. Para você, como a sua pergunta foi bem direcionada, assim, como eu faço para ter minha consciência tranquila que eu estou ajudando, porque a gente está aqui buscando isso. Como eu posso ajudar? E a denúncia pode acontecer, até anônima em alguns casos, só que vai ter que ter uma violência física para eles visualizarem. Por quê? Independente de ser física, eu estou sabendo que está acontecendo uma agressão, endereço tal. A polícia vai lá. Vai bater na porta, ela vai falar assim, não aconteceu nada. E a polícia, se ela não visualiza risco iminente de crime, ela não pode invadir o local. Mas a sua consciência vai estar tranquila. E uma outra questão também, tem um núcleo de atendimento especializado na mulher, chama NAEM, que é lá na José Arcadepane, né? A mulher, ela tem medo, né, de denunciar, ela tem medo das consequências. E esse núcleo tem psicólogos, tem assistentes sociais que vai estar dando são preparados para isso, vai estar dando essa orientação. Não é uma denúncia ainda formal que vai fazer o BO, é um pré, né? Ali é do lado do fórum e tem um contato direto com a delegada, com a juíza, a doutora Carolina. Então, dependendo dos casos, já faz a representação, mas é uma porta de entrada mais leve, vamos dizer assim, para a mulher fazer, porque ela vai ser acolhida, o ambiente é um ambiente bonito, mais acolhedor, diferente de ir uma delegacia ou um policial chegar lá e fazer o boletim de ocorrência. Então, uma das portas de entradas que hoje a gente entende que as mulheres têm mais facilidade é o NAEM, né? E tem também o projeto Mãos Estendidas, que é da Márcia Pierre, que fica ali na José Aissum. Depois eu posso passar o endereço para todos vocês, tá? Que são grupos, aí a mulher vai lá, ela vai participar do grupo e vai ser, na verdade, vai ser acolhida, vai ser orientada.
A vantagem do NAEM é que lá tem o grupo também do homem, né? Então ela também pode tentar encaminhar para esse grupo terapêutico que trabalha com os homens. Mas uma porta de entrada hoje melhor que a gente tem aqui em Ribeirão é o NAEM. Obrigada. É uma porta de entrada mais leve, né? Eu visualizei já a delegacia, porque você já visualiza, advogado, infelizmente, visualiza o meio jurídico. Mas essa porta de entrada do NAEM é uma porta muito legal, porque vai dar esse apoio de repente, que ela não tem, porque a hora que você fala assim, em denúncia, delegacia, ela pensa, vai ser presa, eu não quero. E o NAEM, ele tem esse apoio de assistente social e psicólogos lá. Realmente é uma porta de entrada mais leve. É que o advogado tem o hábito de pensar no jurídico. Obrigada. Boa noite. Não vou fazer uma pergunta, mas acrescentar alguma coisa aqui, né? Primeiro, se tem alguma mulher aqui que vive essa situação, né? Que a delegada passou para nós, essa estatística de 40%. Esses dias eu ouvi e tinha uma pessoa do meu lado que falou, imagina, acontece isso, não existe isso na igreja. Mas nós sabemos que sim. Até porque a maioria das mulheres são sozinhas na igreja, né? Todas as igrejas, mulheres são a maioria. E eu poderia até... Eu gosto muito de ler, mas sou preguiçosa para escrever. Poderia até escrever um livro para edificar outras mulheres, porque eu vivi essa situação. Eu fui casada há 14 anos e sofri todo tipo de abuso, de violência. E a tendência da pessoa é fazer você acreditar que você não é nada, que você não vai conseguir nada. Com 3 filhos, ninguém vai querer saber de você. E aquela história toda. Mas, resumindo, quando eu tive coragem de tomar uma decisão, e foi tremendo, porque aqui está meu esposo, eu não conseguia terminar o 1º grau. Eu até tentava e não conseguia. Por causa da circunstância, da violência mesmo, eu desistia, depois voltava, parava. E quando eu tive a coragem de romper com isso, né, com o apoio do meu marido, meu segundo marido, eu não só terminei o 1º grau, como fiz o 2º, fiz curso superior, pós-graduação, continuo estudando. Então é algo tremendo, né, que Deus fez, mas a partir do momento em que eu rompi com aquela situação. E quando você falou dessa estatística de 40%, me veio aquilo que eu já te procurei, que nós comentamos, sobre fazer um trabalho de conscientização nas igrejas, porque eu trabalho com dependente químico e é assustador. 80% vem de lares evangélicos. Consequentemente, porque eles vivem essa violência, essa situação, e acaba, né, terminando aí, né, na dependência química. Então, eu fico impactada. Falei, meu Deus, realmente precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Obrigada. Pastora Eliana, perfeita a sua colocação, porque eu acho que traduz, né, bem a nossa angústia, né, de ver, né, como esse equilíbrio, essa busca, né, de equilíbrio, porque se a criança, se ela vive num lar violento, ainda que tenha a palavra de Deus, na verdade, a imagem, né, paterna, a imagem de Deus vai ficar comprometida e eles vão buscar outros caminhos, né? E posso te fazer uma pergunta? Você que falou, essa quebra de ciclo é libertadora, não é? É isso que a gente tem que incentivar e mostrar. Parece que é difícil, mas ela é libertadora. Você mostra o exemplo do que eu falei, a quebra do ciclo, tira tudo isso, quebra e reestrutura, bem estruturado.
Boa noite, todo mundo. Como a Gláucia falou, a gente trabalhou num projeto, quando a Gláucia assumiu o primeiro mandato aqui na Câmara, que ela logo já pegou a comissão, né, para trabalhar. E aí ela levou para a gente, eu faço parte da comunidade e sou assistente social na prefeitura. Como a Gláucia também é assistente social, então a gente conversou um pouco e ela tinha esse desejo por conta dessa comissão permanente. E aí a pastora Luísa, que agora está lá na Espanha, com o pastor José Dalmo, né, juntos nós começamos a trabalhar num projeto, ele foi montado e a pastora Mônica supervisionou a gente por um tempo, porque a gente escreveu esse projeto, a gente apresentou na prefeitura, né, fizemos tudo aquilo que era a legalidade dele. E lá na comunidade, então, a gente conseguiu formar uma equipe de profissionais voluntários, a pastora Ana lembra, e essa equipe era 2 assistentes sociais, eu e mais um rapaz. Nós tínhamos dupla de psicólogos, pedagogos, quem mais, Gláucia? Tinha pessoal administradores, bom, enfim, nós formamos uma equipe multiprofissional e aí a gente saiu para divulgar, né, a Gláucia aí pegando a frente, então a gente foi para a Defensoria, Ministério Público, Fórum, a gente foi para vários lugares, para serviços da prefeitura que atendem, e aí para que eles começassem então a mandar estes homens para a gente, né? E custou um pouquinho para o pessoal mandar, justamente por conta de uma das características, né, que a doutora Luciana falou. Os homens não se reconhecem violentos, né? Eles não acham que são. Como o dependente químico também acha que não é. Como o paciente psiquiátrico também acha que não é. Como a gente, quando tem um defeito, a gente também acha que não tem, que é os outros que estão olhando a gente. Então, só que as coisas mais leves são mais fáceis da gente enxergar. E a violência é uma coisa que, como eu fiquei, eu fiz até uma conclusão de uma pós que eu fiz, e eu apresentei o trabalho que a gente fez no Ceará, que eram os dados com os homens. A gente atendeu poucos homens, mas esses homens todos que eu atendi, eles eram de várias faixas etárias, desde os muito novos até homens com mais de 60 anos. Todos eles, não ficou nenhum de fora, todos foram vítimas, e alguns vítimas muito graves de violência, de todo tipo de violência. E aí tem a questão da nossa cultura ser machista. Então, se para uma mulher quebrar um ciclo da violência durante mais de uma década, um homem reconhecer que ele é violento, a cultura que ele tem interiorizada não permite que ele admita que ele é. E ele foi criado assim. Eu atendi um senhor que foi o último, ele tinha mais de 60 anos. Ele tinha uma deficiência física causada pela violência que ele sofreu quando adolescente. Então, ele carrega no corpo, mesmo que agora foi curado, mas ele tem a deficiência. Como as mulheres que têm o corpo, os homens têm. E ele só não morreu porque os irmãos o tiraram da casa e esconderam do pai, porque ele era o filho preferido de toda a ira do pai. Então, tudo que acontecia na casa era revertido em violência nesse filho desde pequeno. E ele ficou com essas sequelas porque ele foi salvo literalmente da morte por outros irmãos, e o pai saiu à caça desse filho
E foi, então, assim, eles têm histórias muito impactantes. E aí é aquilo que ela disse, né? Eles cresceram. Então, o argumento primeiro é, mas eu sobrevivi, eu aprendi assim, eu estou vivo, então por que que não é assim? Então, eles entendem que é assim. Então, até um homem entender que ele está numa cultura que é machista, que diz que ele tem poder sobre a mulher, que ele tem que dominar a mulher e que ele, como homem, ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode ser sensível, ele não pode ser carinhoso, porque senão ele não é macho, que é esse termo. Você é um frouxo. Então, ele mostra a virilidade dele, a força, através da força física, da brutalidade, da violência. E aí, quando ele está nervoso, ele está triste, ele não chora. Porque quando ele era pequenininho, que eles diziam, se você chorar, você não é homem. Homem não chora. Então, eles retraem todo o sentimento, né? Se você pegar uma boneca no colo, você vai virar um bicho quando você crescer. Então, ele não sabe pegar um filho pequeno no colo, porque ninguém nunca deixou ele pegar. Mas quando ele casa, a mulher quer um príncipe encantado em casa. Quer um homem que seja acolhedor, que seja carinhoso. E nós, mulheres, continuamos a reproduzir isso nos nossos filhos. Porque o filho não vai arrumar a cama. Ah, não, isso é coisa de mulher. Ah, o filho não pode pegar a boneca da irmã, porque isso é coisa de mulher. Só que isso traz toda uma características de cuidados, daquilo que a gente quer que o nosso filho seja um príncipe para a esposa que ele vai ter. Que ele seja um pai carinhoso, que ele saiba ouvir, que ele saiba acolher, e quando ele estiver triste, ele não vai dar um murro na mesa. Mas ele vai chorar, e ele vai deixar um filho ver que ele está chorando. E aí o filho vai entender que o pai não é aquela pessoa dura, mas é alguém que tem sentimentos. Então os homens morrem mais cedo de infarto, né? Os homens estão muito mais envolvidos com drogas, porque eles precisam de uma válvula de escape, e eles não têm. E eles vão chorar onde? No colo da mãe? No colo da mulher? Eles são fracos se eles chorarem. Então, esse trabalho com os homens é muito difícil. E aí a gente precisa ter, sim, acolhimento com as mulheres. Mas a gente precisa ter, não sei nem o termo correto, uma delicadeza para lidar com os homens, porque eles, isso, sensibilidade. Eles são muito mais fechados do que as mulheres. Se a mulher leva mais de 10 anos, eles levam uma vida inteira, eles vão infartar, eles vão ter um AVC, eles vão matar ou eles vão morrer, mas eles não vão falar. E se eles deixarem da primeira companheira, eles vão à outra e vão reproduzir na segunda e na terceira, e nos filhos e na mãe, e é o ciclo que permanece. Então, o ciclo da violência, ele é quebrado no homem, não é na mulher. A mulher quebra o ciclo que ela vive, mas o ciclo que é produzido, a gente tem que quebrar, é no homem. E fazer isso, então, a gente tem que ter o trabalho. Então, pena, né, Gláucia, que a gente não conseguiu mais, porque daí os membros, né, mudaram de cidade, outros casaram, outras coisas, e aí acabou ficando só eu, e eu sozinha não sou equipe, eu sou eu-quipe. Então, daí eu parei de atender, porque eu não posso atender sozinha, né? Mas, assim, tomara que a gente consiga retomar isso, né? Que outras pessoas conheçam e que aí a gente refaça esse trabalho, porque ele está lá, né? Em stand-by, né, Gláucia? E uma coisa também, a Mônica estava lembrando agora, né? Na verdade, a gente tinha uma grande dificuldade que o juiz mandasse os homens, né? E se o juiz não mandasse com uma medida ali, né? De execução da medida, eles não vão, né? Tem que ser uma medida coercitiva mesmo, assim como tem a medida de afastamento do lar, essa medida para participar do grupo tem que ser uma medida coercitiva.
E não tinha, naquela época, os juízes não tinham muito entendimento. Agora, acho que a doutora Carolina, que está mais, né, talvez a coisa funcione melhor, né? Porque na época estava a lei que ficava com poucos homens, uma disposição enorme, né, Mônica, de atender, espaço físico cedido, tudo, né? Bom, nós precisamos de terminar, porque tem... o pastor Mantovani quer fazer, um homem vai falar, e depois nós vamos fazer o sorteio rapidinho. Vou pedir para a Anne já vir aqui para a gente fazer o sorteio. Todo mundo fica alegre, né? Ganhar presente para tirar aquele clima pesado. Obrigado, hein? Boa noite. Por ser o único, né? Acho que sou eu o único aqui. Mas eu queria dizer o seguinte: a gente, um tempo atrás, eu e a pastora Eliana, nós pensamos em procurar a prefeitura, porque como os homens já são formados e eles, como a senhora disse que é difícil mudar o homem, ele já tem essa cultura. Mas se a gente pegasse as crianças e começasse a trabalhar esse sentido neles, então eu queria dizer o seguinte, hoje existe uma questão assim, qual é o Brasil que nós queremos? Eu diria o seguinte, qual é a sociedade que nós queremos? Entende? Né? O homem, ele precisa viver, começar a viver num ambiente onde ele aprende as práticas. Ela disse que eu ajudei ela, mas sabe, eu vou falar que meu pai era um coronel, porque eu aprendi a arrumar minha cama com 8 anos de idade. Aí eu tenho 75, e faz tempo, hein? Então, o meu pai nunca deixou o filho levantar da cama e deixar a cama como ele estava. Nunca deixou ele comer e não lavar o seu prato. Sempre foi assim. E por isso que, né, ela reclama. Eu não deixo ela lavar minha cueca, nunca deixei ninguém lavar minha cueca, entendeu? Né? Então a gente precisa começar a entrar nas escolas, entende? Fazer um trabalho assim, com as crianças, fazer com que o cidadão realmente fique um cidadão, respeite a mulher e a mulher respeite o homem. Cada um no seu lugar, cada um com as suas tarefas e as suas obrigações. Mas é essa a sugestão que eu daria, entende? Mulheres, que sociedade nós queremos, entende? Vamos fazer com que o governo, que as autoridades comecem a pensar numa educação formada para o cidadão, realmente. Era isso aí que eu queria colocar. Obrigado. Muito bom. A Célia quer fazer um comentário? O senhor foi muito sábio na colocação. Todo o trabalho hoje do Mulheres do Brasil é pautado na educação de base. É nisso que hoje a gente acredita. A gente não está aqui para fazer algo pontual. É lógico que não tem como não se preocupar com o que está acontecendo no momento, mas a gente acredita nessa desconstrução desses valores que vieram sendo inseridos na nossa sociedade para poder ter um futuro melhor. E eu participei agora essa semana, eu fui numa entidade aqui em Ribeirão, que eu fui extremamente surpreendida. Esse lugar trabalha com valores, então valores de ética moral, de inveja, numa periferia, né? De inveja, de amor, de raiva, tá bom. E ela falando sobre isso e tal, e eu presenciei uma cena. Uma criança de menos de 1 ano mordeu a outra criança. A mãe que estava com a criança que foi mordida, catou a criança e saiu da sala. A mãe que a criança mordeu não fez nada. A outra mãe virou e falou assim, você não vai fazer nada? Teu filho acabou de morder o outro menininho. Aí uma quarta mãe virou e falou assim, você não faz parte do conflito. De onde surgiu essa palavra? Com certeza da educação que elas estão recebendo ali dentro. E essas crianças estão convivendo nesse meio de valores. Eu fiquei encantada, porque foi uma cena que de repente você presencia ali, que aconteceu, não era programado, e você vê que na educação de base está todo mundo tendo a oportunidade de ver outros valores, né? Então eu estou junto com o senhor. Agora, enquanto o governo não faz, a gente faz a nossa parte, né? Vamos de pouquinho em pouquinho, alguma coisa a gente vai fazendo. É isso.
Obrigada. Bom, nós vamos encerrar, né, com o sorteio. Vou pedir para a Mônica começar aqui. 20. Aí, Claudinha. 19. Quem for sorteado pode ir indo lá. Número 1. Anne, você fica lá, ela vai buscar, porque senão você não vai andar. Número 1. Ah lá. O 10 foi embora? Não, deve ter ido. 29. Vai lá, Rô. 27. Número 11. 11, então pega lá. Número 18. 14. Quem é 14? Pega lá. Número 15. 21. 25. 22. Número 3. Quer tirar aí? 16. Agora você. Número 9. Número 13. Número 17. Quem é 17? Número 5. Número 24. Número 12. Número 8. Eu acho que todo mundo vai 4. Número 2. Ô, Claudinho. 26. Como eu não recebi número, o que sobrar é meu. Nós duas. O que sobrar, a gente acha. Número 6. Número 30. E o último, número 28. Ah lá. Todas receberam? Quem não recebeu o brinde? Todos receberam. Ah, legal. Agora a gente divide aquilo que sobrou lá. E você, Glaucia? Que a gente não foi sorteado. Eu queria convidar todas vocês para a gente vir aqui em cima e tirar uma foto, pode ser?